Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que pagou o preço para que nós pudéssemos celebrar a nossa salvação hoje à noite. Esteja você feliz, alegre, recebendo aí no seu lar, aí no seu trabalho, onde você estiver, a palavra do Senhor que não volta vazia. Quero ler para você uma passagem que se refere à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já que estamos hoje no domingo de Ramos. Diz que Jesus, quando estava entrando naquele lugar, a multidão o acompanhava e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto os que o precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A Bíblia relata no Evangelho de João, este que eu li foi Mateus, no Evangelho de João relata que os seus discípulos não compreenderam aquilo de ele entrar montado no jumentinho, aquilo que estava acontecendo, mas diz que quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Davam, pois, testemunho disto à multidão que estava com ele, quando clamavam, quando chamavam a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. O motivo que o levou aquela multidão a seguir a Jesus foi principalmente a ressurreição de Lázaro. Mas enfim, no final, ele vai nos receber lá na glória. A morte e a ressurreição de Jesus são a garantia de que você e eu vamos naquele dia ser chamados por ele. Basta termos fé, basta crermos e recebermos o sacrifício de Jesus por nós, como pagamento pela nossa salvação. Que você seja ricamente abençoado neste domingo, neste culto desta noite, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ore comigo, Pai querido, queremos pedir que Tu venhas a falar conosco nessa noite, que seja um tempo precioso de ouvirmos a Tua palavra, de nos dispormos a praticá-la e de sermos trabalhados por Ti, de termos o crescimento dado pelo Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto diz que Jesus foi o precursor ao entrar naquele lugar. Estava lendo um comentário retirado de um livro de June Hunt, Hope, Esperança, a âncora da sua alma, em que ele dizia o seguinte, contava que nos tempos antigos, os barcos, os navios, os grandes navios, tinham uma pessoa que era uma espécie de um batedor, um precursor, esse é o termo que o versículo usa. Era um precursor, alguém que ia à frente, chegava antes do momento de ancorar, e o nome dessa pessoa então era Ancorários, ele era conhecido como Ancorários. Qual era a função desse precursor? Ele era encarregado de pegar a âncora do navio e de levá-la em um barquinho menor com outros marinheiros que o ajudavam nessa tarefa, e chegava no local seguro e depositava então a âncora nesse lugar, porém nesse lugar dentro do porto, e o navio permaneceria fora do porto. Essa era a ideia, este era o trabalho, a tarefa dessa pessoa, de forma que a âncora estaria lançada em um local seguro e o barco, caso estivesse sob ação de vento e de mar revolto, coisa assim, ele ficaria firme e não seria jogado contra as pedras de maneira alguma. Então o precursor era essa pessoa escolhida para chegar ao local designado antes das outras pessoas do grupo, chegava em primeiro, e havia 3 motivos pelos quais este homem era mandado à frente. Primeiro, ele era enviado para anunciar a aproximação do navio, a chegada do navio. Segundo lugar, este homem era enviado à frente para tomar posse em nome da tripulação, em nome do capitão, do comandante daquele navio, do lugar aonde o seu navio seria ancorado. E em terceiro lugar, ele era
enviado para preparar a chegada do navio que viria logo depois. Então essa era a função do precursor. Este versículo que eu li, ou esses dois versículos que eu li em Hebreus capítulo 6, definem Jesus como o nosso precursor. Jesus Cristo é a nossa esperança inabalável, pensando em âncora, em ancoramento, em ancoragem, não é? Ele nos ancora dentro do porto seguro do céu enquanto nós estamos nos aproximando, enquanto nós vamos chegando até lá. O santuário interior atrás do véu, como diz a palavra, é lá que ele vai firmar a âncora, é lá que ele vai nos colocar presos naquele lugar e ele nos protege aqui na terra, aqui na nossa vida e garante a nossa chegada segura naquele lugar. Enfim, para esses dias que nós estamos vivendo, dias de agitação, dias de desconhecimento, dias em que as pessoas questionam e talvez alguns até perguntem onde está Deus disso tudo, talvez fiquem preocupados. Na verdade, nós sabemos aonde está o Senhor, nós sabemos que Ele está assentado em um alto e sublime trono, que Ele enxerga toda a terra, que seus olhos estão sobre nós, Ele vê tudo o que está acontecendo. Sabemos que Ele tem um olhar especial para o seu povo. A Bíblia diz que Ele procura aqueles cujo coração é totalmente dele para se mostrar forte para com essas pessoas. Mas nisso tudo há um aprendizado para todos nós sobre a nossa segurança, sobre a nossa esperança, sobre como nós retornarmos a uma situação de confiança, a uma situação de segurança, como, por assim dizer, recuperar a nossa esperança. Então, se as dificuldades, se as lutas têm tornado difícil para você manter a sua esperança, e Jesus é a nossa esperança, nós somos o povo da esperança, eu gostaria de meditar junto com você em alguns versículos da palavra de Deus, para que você possa recuperar esta perspectiva esperançosa da vida, de que as coisas vão terminar bem e não complicar ainda mais as coisas. Tudo que é necessário é nós mudarmos o foco. O desafio é, ao invés de focarmos na tempestade, focarmos naquele que é o nosso porto seguro, aonde está a nossa âncora lançada. Por causa da fidelidade de Deus, a esperança ancorada nele trabalha em nós, e isso faz parte do caráter de Deus e faz parte da resposta do ser humano a este input, a este trabalho de Deus na nossa vida. E é por isso que meditar na palavra de Deus, meditar nas suas promessas infalíveis, que são encontradas na sua palavra, que é imutável, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão, essa palavra imutável há de fornecer toda a estabilidade que você e eu precisamos no meio das tempestades, no meio das dificuldades. O texto que eu gostaria de pegar com você para nós meditarmos está em Jeremias capítulo 29, onde no versículo 11 o profeta registra o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É fundamental nós focarmos em algumas coisas a respeito desta passagem, a respeito dos ensinamentos, e descobrirmos que as falhas mais profundas da nossa vida, da vida de alguém, não podem de maneira alguma, as falhas, os problemas, as lutas, não podem de maneira alguma impedir a fidelidade de Deus para conosco. Ele continua sendo fiel. Ele não muda, ele é imutável e assim também a sua palavra. Então o importante é que nós não permitamos que essas dificuldades, que estas falhas, estas coisas que mostram a pequenez da nossa fé, estas coisas que nos trazem tanta dificuldade às vezes, não sejam suficientes para impedir que este amor, esta bondade, esta misericórdia, esta compaixão, este eterno amor de Deus se transforme na nossa calmaria, na nossa segurança, na nossa estabilidade. Ele será fiel sempre, nunca vai falhar com você. A fidelidade de Deus é imutável. Eu gosto de uma passagem bíblica, em uma das versões, em que diz assim que não há nele infidelidade alguma, nem um resquíciozinho, nem uma sombra, nem um sinalzinho de infidelidade. Deus é totalmente
totalmente fiel. E esta é a nossa segurança. E você sabe experimentar essa segurança, você já passou por algumas coisas e sabe que é isso que vai ancorar você nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade. A Bíblia diz para colocarmos a nossa esperança nele. Então, em primeiro lugar, você precisa aprender a repetidamente afirmar para você mesmo, não porque aquilo que você disser vai acontecer, mas você precisa criar dentro de você este bom hábito de dizer para si mesmo, eu vou esperar nele. O salmista Davi muitas vezes usou essa expressão, numa delas ele diz assim, por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então este é um hábito que você precisa criar constantemente, em todo momento, em todo tipo de circunstância, naquelas horas que normalmente você se lembra de Deus e nas horas que você normalmente não pensa no Senhor, você precisa se lembrar, eu vou esperar nele. Então, como que esse texto de Lamentações, capítulo 3, diz que nós podemos depositar a nossa esperança nele? Veja só, vamos ler aí capítulo 3, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Essa expressão você tem que usar. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Este é o texto lido na versão tradicional Almeida, revista e atualizada, e é o texto que nós vamos usar como referencial. Então, como, enfim, considerando este texto, depositar a nossa confiança nele? Em primeiro lugar, veja exatamente a situação que você está passando. Analise, verifique, veja os detalhes, por que aquilo se originou, em que momento começou, qual é a razão de estar ali. Analise exatamente o que está acontecendo. Não aumente, mas também não diminua o que está acontecendo. Diz aí o versículo 19, lembro-me da minha aflição. Estou falando com outras palavras, mas é o que diz aí, se você está com a Bíblia aberta. Eu me lembro da minha aflição. Na versão que a gente leu, o profeta pede para Deus, lembra-te da minha aflição. Mas, de certa forma, ele está dizendo, eu me lembro, porque nós nos lembramos. A nossa aflição não conseguimos esconder. Quando nós estamos aflitos com alguma coisa, parece que aquilo toma conta e nós não mudamos de pensamento, aquilo toma conta, entra dentro de nós e parece que nada mais consegue se estabilizar na mente. Então, diz aqui o profeta, lembro-me da minha aflição e da minha peregrinação, da amargura, da irritação. Lembro-me bem deles e minha alma está abatida dentro de mim. Quando isso vem à cabeça, nós ficamos abatidos. Então lembre-se do que é, qual é a causa, porque uma das armas do inimigo é nos confundir. Quando nós estamos passando por um momento de aflição, de dificuldade, de dúvidas, ele vem com uma história de encher a nossa cabeça de problemas, de lutas, de coisas que passamos e tenta jogar assim um turbilhão de pensamentos de maneira que nós não consigamos nos concentrar mais. Então, quando Jeremias diz, eu me lembro da minha aflição, é para você aprender. Lembre-se exatamente o que é que está trazendo esta inquietação. E não confunda, não misture outras coisas, não aceite ideias de dizer assim, tudo errado, sempre foi assim, ninguém me ama e etc. Não, pense exatamente qual é a razão da sua aflição. Em seguida, alinhe o seu pensamento com o que lhe dá esperança. Versículo 21 diz, isso eu me lembro
portanto, eu tenho esperança. Quando você se lembra do problema, você deve também, e isso é natural na vida do cristão, lembrar-se da esperança. Porque se nós temos um problema, é porque nós temos uma solução. Há a contrapartida. É mais ou menos aquela lei da ação e da reação. Há uma reação de Deus e da sua palavra em relação a qualquer aflição que você esteja passando. Então, quando Jeremias diz, eu me lembro, portanto, eu tenho uma esperança, é porque no meio da aflição ele se lembra que o Deus dele é o mesmo, é um Deus de misericórdia, é um Deus que trabalha no coração dos seus. Em seguida, em terceiro lugar, aprenda no meio disso tudo o que realmente dá esperança. Porque os pensamentos vêm aos montões, vêm como ondas, as sugestões também. Os recursos parece que diminuem de um lado e aparecem outros que na verdade recursos não são. Enfim, descubra no meio disso tudo e aprenda o que realmente pode te dar esperança. Veja só, versículo 22. Por causa do grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois suas paixões nunca falham. Então, no meio de tudo isso, eu preciso lembrar quem é o meu Deus, nas mãos de quem eu coloquei a minha vida, e lembrar que as compaixões do Senhor, a misericórdia do Senhor nunca falha. Em quarto lugar, você deve permanecer nesta ideia, neste fato, nesta declaração da palavra de Deus e não sair disso. Todos os dias Deus será fiel com você. Deus nunca há de falhar. Todos os dias, em todos os instantes. Você não precisa perguntar onde está Deus no meio disso tudo, onde Ele está. Eu digo para você, Ele está sim assentado no alto e sublime trono, mas Ele está em cada coração contrito, que buscou ao Senhor, que entregou a sua vida nas suas mãos e que hoje busca servi-lo, busca manifestar este temor a Deus e fazer aquilo que lhe agrada, andar no caminho do Senhor. Então, permaneça neste fato, de que o Senhor é totalmente fiel a você e Ele não muda, Ele não vai mudar. Versículo 23 diz, elas são novas, as misericórdias, todas as manhãs, grande é a sua fidelidade. Todas as manhãs, a misericórdia do Senhor está lá. E ela se renova, ela muda, ela toma forma do que nós estamos vivendo. Com toda certeza, a misericórdia de Deus que se manifestou para você hoje tem forma diferente da de ontem. Assim como a graça de Deus é multiforme, também a misericórdia se renova a cada manhã, cada tipo de manhã, cada manhã diferente. A manhã do sol de fora e a manhã da turbulência, da tempestade. Enfim, lembre-se, Deus é grande em misericórdia e em fidelidade e Ele não falha, Ele será fiel para com você. Sexto lugar, deixe o Senhor cumprir isso totalmente na sua vida e não apenas em parte. Permita que Ele entre em cada situação, em cada afirmação que você ouviu, em cada momento, enfim, em cada conflito, em cada confronto. Deixe Deus cumprir a sua palavra. Como assim, pastor? Como deixar? Às vezes nós queremos tomar conta de tudo, queremos tomar as rédeas nas mãos. Lembre-se daquele precursor, aquele que foi enviado para colocar a âncora. A âncora quem colocou foi Jesus. Já está colocada, você já está seguro, o seu porto já está seguro e Ele é quem garante a sua chegada em segurança até lá. Então, deixe o Senhor cumprir totalmente a palavra na sua vida e não apenas parcialmente. Creia em tudo. Creia em todas as promessas que você leu na palavra do Senhor. Creia em tudo que lhe foi ensinado, extraído da palavra de Deus. Creia, cuidado para não acreditar em coisas que foram interpretações humanas, mas vá para a palavra, vá à Bíblia, vá ao Espírito de Deus, sobre quem Jesus disse que lembraria de todas as coisas que Ele nos havia falado. Recorra a Ele, permita que Ele faça totalmente aquilo que prometeu na sua vida e não apenas parcialmente. Não tome pedaços nas suas mãos, deixe tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, versículo 24 deste texto, o Senhor é a minha porção, por isso vou esperar nele ou vou esperar por Ele. Você deve esperar o tempo de Deus
esperar nele, esperar a solução de Deus. Deus sabe o que precisa ser feito, qual é o melhor momento para fazer, e Ele sabe que Ele é a fonte da solução para tudo. Ele é que pode trazer de volta a sua esperança estável no Senhor. Finalmente, em sétimo lugar, apoie-se nessa verdade, nesta afirmação da palavra, para receber de volta a esperança no seu coração, para restaurar. Versículo 25 diz: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para quem o procura. Então há duas coisas aqui. Tenha esperança nele, mesmo que você tenha votado em alguém, esse alguém esteja no poder, mesmo que você tenha ficado feliz quando alguém subiu a direção, talvez, da empresa onde você trabalha, lembre-se que esperança é algo muito sério. Esperança é algo que nós colocamos em alguém que nunca falha, que sempre está conosco, alguém cuja misericórdia se renova a cada manhã. Coloque a esperança nele, espere dele e espere nele esta solução. E ele diz que isso ele faz para quem o procura. O meu convite para você é que você busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, é o que diz a palavra do Senhor. Então, busque a Deus. Entre em contato com Deus, leia a sua palavra, medite na palavra de Deus, disponha-se a praticá-la, ore, fale com Deus, esteja em comunhão com os irmãos, embora nesse momento nós não possamos nos reunir em grandes grupos, né? Mas você pode fazer contato pelo WhatsApp, você pode fazer contato por telefone, você pode participar até das nossas reuniões de oração à distância, você pode estudar a Bíblia conosco à distância. Esteja andando no Senhor, esteja procurando o Senhor em cada momento, porque Ele disse que vai estar lá. Ele diz que Ele não falha. Procure o Senhor em cada momento, em cada instante da sua vida. Nossa igreja está aberta, nós estamos disponíveis, mesmo durante o dia, não podemos atender multidões, mas individualmente, você precisando de um conselho, precisando de uma oração, faça contato conosco através do telefone da secretaria, entre em contato deixando a sua mensagem abaixo aí do vídeo que você está assistindo, faça contato, meu irmão. Fique com a igreja, seja igreja do Senhor. Que Deus o abençoe. Domingo que vem é domingo de Páscoa e nós teremos uma celebração toda especial. Ao longo da semana vamos informar como vamos fazer isso, mas é por causa da Páscoa, por causa da ressurreição do Senhor Jesus, por causa da morte, precedida da morte, vem a Páscoa, que é a ressurreição do Senhor Jesus, em que Ele garantiu a nossa salvação. Ele garantiu a possibilidade de pegar a âncora da nossa vida, passar além do véu e colocar lá. Nós temos um rumo, sabemos para onde estamos indo, sabemos quem está conosco em todo o tempo. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós queremos neste momento recorrer a Ti em oração, a maneira que Tu nos ensinaste para nos achegarmos ao Teu trono de misericórdia. Senhor, vamos a Ti neste momento, sabendo e dizendo, Senhor, de todas as aflições, de todas as lutas, todos os momentos difíceis que talvez estejamos passando, particularmente neste cenário. Sabemos, Senhor, que há pessoas que não estão produzindo. Sabemos que há pessoas, Senhor, que dependem do Seu trabalho para a sobrevivência e estamos orando por eles, estamos nos mexendo para ajudar, mas, Senhor, sabemos que Tu podes fazer aquilo que nós humanamente não temos como chegar até lá. Por isso, nesta noite, recorremos a Ti, que és a nossa esperança, e dizemos que estamos colocando a nossa esperança em Ti. Vem, Senhor, acalma o coração de cada um que está nos ouvindo, as famílias que estão ao redor desta tela. Senhor, em nome de Jesus, coloca a Tua paz reinante e que nunca nos esqueçamos de quem é aquele em cujas mãos nós depositamos a nossa confiança. No nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro, vai ser uma grande alegria estarmos juntos.